Pisco não entrou, como assim? Vem, meu filho, vem. Zéu, zéu, raios duplos, dominadores. Meu nome é Pisco, gato mais inteligente da internet. Transfusão de inteligência. Quem assistir essa aula não vai errar mais. Tchau. Pronto. Agora sim vocês têm como não errar nunca mais. Bom, pelo menos no que a gente vai comentar aqui hoje, né? Vocês escolheram, vocês votaram nos erros, tá? Maiores erros para fazer. Botei na caixinha para vocês votarem numa enquete aqui e no Telegram, tá? Ah, eu não sei que Telegram é esse. É o Telegram do festival. Então, quando você faz a sua inscrição para o festival Melhor Pão do Mundo, tá? Que vai rolar do dia 25 ao dia 28 de janeiro, você tem a opção lá, né? Você vai para o WhatsApp, vai para o Telegram, vai para tudo, gente. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia para tudo, tá? Então, vamos lá. Erros. Esses erros foram baseados em coisas muito importantes. Primeiro, coisas que vocês mandam para mim na caixinha, tá? De erros mesmo. E segundo, que eu tenho uma comunidade lá no Facebook, tá? Que é um bônus do curso, que é a comunidade dos Panifix. E meu suporte coletou os maiores erros. Então, a aula de hoje é montada realmente no que vocês erram, assim, notoriamente, com toda certeza. Porque eu botei a equipe para garimpar os erros de vocês, tá? E são erros que todo mundo tem. E não se enganem, até eu, que estou fazendo o meu próprio método há anos, vira e mexe me pega num desses erros. A diferença é que eu enxergo mais rápido que vocês. Essa é a única diferença, a velocidade, tá? Porque errar, todo mundo vai errar sempre. Não tem aquela pessoa que nunca erra, tá bom? Então vamos lá. Não anotar as coisas mais importantes da aula. Gente, esse é o top erro número 1. Quando você vai para uma aula, uma palestra ou qualquer coisa de natureza educativa que você procurou, não foi uma coisa que você foi lá entubado, tipo aquelas aulas que você detestava assistir, que você estava lá por obrigação. Coisas que você vai assistir, coisas que você se propõe a ver, tá? E que são do seu interesse, se você não fizer uma anotação, meu filho, já vai errar, entendeu? Não tem, mas eu nunca anoto. Então tá na hora de você anotar. Tá na hora de você começar a anotar, baixar sua bolinha e anotar. Por quê? Porque quem anota erra menos, tá? Então você não tem um cérebro capaz de guardar tudo, tipo Pisco. Pisco guarda tudo, né, Pisco? É, mamãe, guardo tudo. Então o que acontece? Anota as coisas. O que você anota, você fixa mais. Isso é um mecanismo já notório de anos e anos e anos. Então anote as coisas. Não assistir a aula com atenção. Por quê? Toda vez quando vocês iam para o colégio e eram mais novos e vocês não prestavam atenção na aula, vocês iam bem na prova? Não, né, gente? Não tem como. Como é que você vai fazer uma coisa que você não prestou atenção e não aprendeu? Não tem como. Aí você fica achando que você não sabe fazer o pão. Não é que você não sabe fazer o pão. Você não aprendeu. Se você não aprendeu, você não faz. Olha como é que são as coisas. Então vocês acham às vezes que assim, eu não preciso de aula. Mas você não está sabendo fazer o negócio. Se você não sabe fazer o pão, você assista a aula que você vai saber. Quando você se propõe, você consegue. Então, se você assistir com atenção, sentar lá, ficar olhando, anotando, olha aí, vai aprender. Porque é impossível não aprender. Não tem como. O ser humano aprende, gente. Basta ele querer, tá bom? Achar que já sabe. Se você já sabe, realmente você nunca vai sair do seu erro. Então não vem com esse negócio do tipo, isso é conversa furada. Gente, não é. Se você ficar achando que você já sabe fazer, como é que você vai aprender? Como é que você vai eliminar as coisas erradas que você faz hoje, tá? E vai aprender o que é certo.
Você precisa guardar numa gaveta as coisas e poder abrir uma nova gaveta vazia para começar a aprender. Começar a colocar lá as coisas. Nossa, isso aqui é interessante, eu gostei disso. Não. Sempre assim, tá? É uma coisa dinâmica. Gente, quando vocês mudam para uma casa, tá? Faz de conta. Casei ou saí de casa de papai e mamãe, tá? Fui para uma casa nova. Nessa casa não tinha nada. As gavetas estavam vazias, os armários também. A gente vai comprando e colocando as coisas que a gente precisa, a princípio. Conforme vão passando os anos, as suas necessidades vão mudando. Então, tem coisas daquela gaveta que você tem que remover, porque ou você não quer mais, ou está quebrado, não sei o quê, certo? Ou roupas também, né? Você ganhou peso, perdeu peso, a moda passou, você é mulher e mulher se liga nessas paradas, homem não, e tá tudo bem. Então, entende que a casa também funciona assim, tem essa dinâmica do aprender, tá? Então, é um ciclo. As coisas entram, elas têm um ciclo para cumprir, elas saem ou permanecem. Tem coisas assim que você não vai tirar nunca, né, do seu armário, da sua gaveta da cozinha, tá? E tem coisas que você vai tirar. Então, o aprender, o achar que já sabe, é como se você sempre tivesse com aquele armário da sua casa, aquela gaveta assim, ó, cheia. Você tem que reciclar aquilo. Então, precisa entender essa mecânica de deixar o conhecimento ir e deixar o conhecimento chegar, tá? Senão, vocês não conseguem sair do ciclo do erro infinito. Ficar lá errando. Por quê? Porque está apegado a um conhecimento que acha que já sabe, que não precisa, e não deixa o outro conhecimento chegar, tá? Então, precisa fazer esse exercício. E esse exercício é um dos exercícios mais difíceis, porém, 100% dos meus alunos que se dispõem a fazer este exercício aprendem numa velocidade que vocês não têm ideia. Eu tenho gente que entra e que tem muito conhecimento, tá? Porém, elas pegam e falam assim, não, agora chegou, eu vou fazer 0. E aí a pessoa se dispõe a fazer do 0, gente, a pessoa voa. Então, é isso que tem que fazer, tá? De verdade, para vocês saírem desse erro. Achar que já conhece a farinha, mas não conhece a farinha. Não conhecer a farinha que você está usando no seu pão é um erro grave. Por que é um erro grave? Porque a farinha é um dos ingredientes principais, né? Farinha e água. Então, se você não conhece um dos ingredientes principais, vai ter problemas. E como é que você conhece esse ingrediente principal? Convivendo, usando, praticando, com variedade. Não é só um tipo de pão que vai te dar o conhecer a farinha. Não são tipo assim, 3 quilinhos daquela farinha que vão fazer você conhecer. É o tempo que você faz. Porque a maturidade com a sua farinha é tipo um relacionamento com alguém, né? Tem gente, vocês já sabem, que conhece num dia, no outro já tá casando, né? Com uma semana já tá avó. Tem pessoas que têm essa facilidade e essa velocidade, tem outras pessoas que não têm. Então, conhecer a farinha entra muito da habilidade pessoal da pessoa, né? Pessoal da pessoa, e o fator tempo. O tempo é um tempero que em cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que com o tempo melhora, tem gente que com o tempo piora, tem gente que precisa de pouco tempo, tem gente que precisa de muito tempo, tem gente que otimiza o tempo. Então, a gente quando tem o conhecer a farinha, é prestar atenção em cada coisa, cada movimento, cada pão, cada coisa que você está fazendo com aquela farinha, tá? Não é tipo, fiz 5 pães com aquela farinha, tá bom, vou trocar. Quando você estava partindo para um outro degrau de conhecimento com aquela farinha, você parou de usar. Porque você precisa passar pelo momento de estar confiante com aquela farinha também. Porque é nesse momento que você vai cometer as maiores ousadias, né? Então você precisa entender. Para entender essa farinha é tempo e paciência. É fazer os pães, é fazer variações, é se permitir errar, acertar, assistir a aula, tá? Eu vou fazer com vocês um teste de farinhas. E isso ajuda muito para quem está começando, mas quem também já está avançado, utiliza essa ferramenta para todo sempre na sua vida. Então, conhecer a farinha é importante.
Não conhecer a farinha é um dos erros mais assim, top erros que vocês têm, tá? E não ignorem o desdobramento desse erro, que é achar que conhece a farinha. Sabe por quê? Estou eu aqui para dizer para vocês que as farinhas mudam. As farinhas são dinâmicas. As farinhas são seres vivos. A farinha é viva. Toda farinha boa é uma farinha que tem vida, ela muda. Então assim, mas a farinha é sempre a mesma. Mas é sempre a mesma. Gente, as coisas mudam. A umidade que você tá, o ambiente, sabe? A maneira com que você guarda, o lote. Então, não se iluda do tipo, eu uso há 5 anos essa farinha. Pode ser que em algum momento você aprenda alguma coisa nova com ela, tá? Isso não quer dizer que para conhecer aquela farinha você precisa de 5, 10 anos. Apenas coloca esse conceito de que a farinha é dinâmica e que por mais que você conheça, ela sempre vai te mostrar alguma coisa nova. Basta você querer observar isso. Se você não quer observar, tá ok, tudo bem, é uma opção sua, tá? E trabalhar sempre no básico daquela farinha. Mas, em algum momento, elas vão te oferecer alguma coisa nova. E você precisa procurar isso. É isso que faz com que você conheça ainda mais e às vezes parta para uma outra farinha, certo? Não ter balança. Não ter balança. Só não perdeu do não anotar. Sabe por quê? Porque o não anotar é a base de tudo. Porque imagina a pessoa nunca assistir uma aula minha. Se eu pegar e falar para ela que balança é o item mais importante, eu vou desmerecer o anotar. E se você pegar seu caderno e anotar agora que é importante ter balança, eu passei pelo erro número 1, né? O top erro é não anotar. Então, às vezes a pessoa vem aqui, nunca fez pão, mas tem interesse, ou faz e dá errado e não tem balança, ela precisa anotar as coisas. Então, eu sempre vou revisitar o erro de não anotar, tá? Então, anota que não ter balança não é legal. Você vai errar muito. Você precisa ter parâmetros, tá? Você não precisa ficar um maluco dos parâmetros em tudo na sua vida. Mas pão e bolo, né? A gente pode falar que panificação e confeitaria, farmácia e algumas outras coisinhas na vida precisam de números matemáticos. Precisa, gente. Eu sei que vocês não gostam de matemática, mas precisa. Gente, ninguém toma um remédio aleatoriamente a quantidade de dias e a dosagem em miligramas ou gramas. Não são gramas, né? São sempre miligramas, microgramas, unidades muito pequenininhas, baseadas no que elas vão causar dentro do nosso organismo, qual o órgão, qual o problema, qual a bactéria, certo, gente? Então, assim, muitas coisas na rotina de vocês precisa de número. Para você ter um resultado de cura, né? Para você ter um resultado de nutrição, por exemplo, né? Uma vitamina. Você tem a dosagem da vitamina que você precisa tomar. Alguns alimentos, quando a gente está grávida, a gente toma alguns suplementos porque a gente precisa de uma quantidade. Então, entende, gente, não luta contra a balança. Se você está lutando contra a balança, você vai perder. Você vai perder o quê? Você vai ter resultados não satisfatórios, você vai errar com muita facilidade, você não vai conseguir ter uma métrica do sucesso. O que é uma métrica do sucesso? Hoje você faz um pão, por exemplo, com 100 gramas de água. E aí funcionou. E aí você pesou e você sabe disso. Amanhã você vai fazer de novo esse pão. Mas amanhã você está com vontade de fazer com 120. Por quê? Porque você quer testar. Aí você vai pesar, vai anotar. E nossa, ficou uma droga. Como você anotou, como você pesou, você não vai repetir essa droga. Você não vai repetir essa quantidade ruim. Vocês entendem? Vocês erram menos. Os testes de vocês e as experiências na cozinha ficam mais divertidas, ficam mais fáceis, ficam mensuráveis. Vocês conseguem selecionar o que não serve e o que serve para repetir. Porque vocês pesaram e anotaram. E experimentaram, lógico, tá? Então, tem que fazer isso. Isso é importante para vocês, tá? Não pensa que o médico, que o cara da farmácia, que o cientista
pensa diferente de vocês. Quando eu falo para vocês que eu trago muito da área anterior que eu trabalhei, que eu era dentista, é verdade. Então, precisa anotar, precisa ter um pouco de padrão, não precisa ser o psicopata do padrão, mas é bom ter padrão para você aprender rápido e também você desenvolver suas receitas. Por que tem gente que é tão criativo, desenvolve receitas, dá certo, e tem outros que não? Tem pessoas que são preguiçosas, para começar, e tem gente que não gosta de anotar, não gosta de pesar, quer a parada já mastigada, e tá tudo bem. Só que depois não fica querendo ser a pessoa criativa que está anotando, fazendo os testes, se você não gosta de fazer isso, certo? Então, não ter balança é um erro gravíssimo de vocês. Não ter tempo controlado durante o seu processo. O que é isso? Se eu proponho para vocês de faça a sua mistura, espere 5 minutos. 5 minutos não são 30 minutos, são 5 minutos. Deixa a sua massa repousando por, 1 hora. Estou dando exemplos, tá? 1 hora não é meia hora. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio para você que acerta. Porque para quem erra, isso não é claro. A pessoa não conta o tempo. A pessoa não trabalha com alarme, com cronômetro, tá? Então, presta atenção que você ter tempo controlado não quer dizer que você vai ficar o maníaco do tempo, senhor reloginho. Porém, é importante você colocar os marcadores. Se eu pedir para você descansar 5 minutos, é de 5 minutos. Se eu pedir para você meia hora, é meia hora. Como que você vai fazer isso? Colocando um alarme, colocando um timer, tá? Eu não trabalho com timer. Por quê? Porque eu não gosto. Eu gosto de botar um alarme aqui no meu telefone. Depois eu explico isso adiante para vocês. Isso é uma parada muito boa, que funciona para mim e funciona para muitos dos alunos, tá? Eu vou contar agora, porque senão... Não, vou contar depois, porque isso aí é outra parada. Então, presta atenção que controlar o tempo não é apenas ficar em cima do tempo, é você tomar nota também. Então, faz isso, porque isso é uma coisa que vai diminuir seu erro. Muitas vezes vocês ficam assim: quanto tempo devo fermentar meu pão? Isso é uma pergunta universal entre vocês todos. Quanto tempo? Mas Nanda, quanto tempo? Quanto tempo fermentou? Quanto tempo não sei o quê? Gente, anota o seu tempo de acordo com o seu aspecto de massa. É assim que eu chego no meu tempo. Quando eu vou para aula, hoje eu vou para aula do YouTube, né? Por quarta-feira eu vou sempre para aula e falo para vocês os tempos. Quando eu falo os tempos para vocês, eu sempre falo: este é o tempo que eu demorei nesta realidade. E aí eu falo as temperaturas, aí eu comento, certo? Eu explico que você vai ter seu tempo e que eu tô dando aquele tempo para vocês porque eu anotei. Porque eu peguei um caderno e anotei o tempo. Como é que eu anotei o tempo? Eu vi a hora que eu comecei, fui depois verificando o ponto da minha massa e depois olhei no relógio o tempo que eu acabei e fiz a conta. Deu X horas. É isso. Gente, não existe fórmula mágica. Existe processo para você fazer as coisas, tá? Não testar. Isso é um erro que vem de encontro ao medo, né? Vocês não gostam muito de testes. Mas eu garanto para vocês que o dia que vocês começarem a testar as coisas, vocês vão ter outro tipo de vida. Vocês precisam testar, principalmente para sair da monotonia, principalmente para verificar o conhecimento de vocês e principalmente porque o seu maior juiz é você mesmo, né? Então você está lá na sua cozinha e você tem que ter a motivação de melhorar ou solucionar a sua dúvida. Eu apenas sou uma pessoa que vai te mentorar e te orientar em relação a esse caminho. Mas depende de você o exercício de procurar isso todo dia ou a cada pão que você se propõe a fazer. Então, quando você para de testar, você para de aprender. Porque de todo teste sempre vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, quando você realmente fala assim: ah, não vou testar mais não, chega. Pronto,
para a evolução. Então precisa testar, tá? Testar é importante. Quem não testa e quem vive só repetindo, vai ser só um repetidor. Não treina a habilidade de se adaptar, né? Tudo que a gente tem no planeta Terra sofre adaptações. As coisas que existem, que não se adaptar, as coisas que não existem mais, não sofreram esse processo de adaptação. Então a gente precisa entender a dinâmica do próprio mundo, né? O mundo é meio assim. Então as pessoas vão melhorando, vão se adaptando. Através de quê? De testes, experimentos, né? Você faz uma coisa, não gosta, fez uma coisa, gostou mais. Ah, consegui um jeito que eu faço isso melhor. É isso, tá? Então precisa ter a disponibilidade de testar. Quem não testa vai aprender menos, certo? Tô olhando aqui, às vezes eu olho os comentários de vocês, já são 160 folhas, não é, Rodrigo? E olha só, não acha que eu não tenho 1 zilhão de cadernos. Eu tenho muito caderno. Olha, só aqui para casa que eu trouxe uma mochila com 4 cadernos. Cadernos com anotações que eu gosto de consultar para dar as aulas para vocês, para montar os eventos, para melhorar o curso. Então, assim, um caderno é uma relíquia muito grande, né? Maior do que um livro, pode ter certeza, pelo menos os meus cadernos, tá? E eu acho que vocês deveriam aprender a ter um bom caderno, tá? O segredo de todo aluno bom ou todo bom aprendiz é ter um bom caderno. E desde cedo eu fui doutrinada a fazer bons cadernos, né? A minha mãe me ensinou a fazer um bom caderno. Eu ensinei a Maria Luísa a fazer um bom caderno e eu ensino os meus alunos a fazer um bom caderno. Então, por favor, tenham um caderno, né? E aprendam a fazer o caderno do jeito que eu ensino vocês a fazer, tá? Que aí vocês vão se dar muito bem. E vocês vão parar de ficar, qual livro que eu leio? Qual livro que eu compro? Os livros são importantes, nunca vou desmerecer os livros. Mas se você começa a ter a rotina de fazer suas anotações e solidificar as coisas que você está aprendendo, você vai construir uma coisa muito mais fácil para a sua realidade, tá? Sair misturando as farinhas é um grande erro? É. Se você não conhece direito a farinha, para que, ser humano, que você vai misturar o que você não conhece? Para que? Conta para mim. Vou fazer blends, vou fazer misturas. Aprende a fazer o simples bem feito. Se você ficar nesse negócio de alquimia de farinhas, logo no início, você vai atrasar seu aprendizado. Aprende a entender cada farinha isoladamente. Aprende. É muito melhor você aprender de forma isolada e depois juntar as características em testes. Olha como é que o teste passa. Tá vendo? Como é que os erros, eles são muito amarradinhos? Vocês entendem? Então, assim, não é de estranhar que vocês cometam os erros anteriores quando eu falo para vocês sair misturando farinha. Para que você está misturando farinha? Você nem conhece uma, duas. Para que tu vai misturar as pessoas? Né? Não pode, gente. Gente, pensa que quando a galera lá do laboratório de genética sai misturando as coisas, às vezes tem uns negócios feios lá, né? Que o povo não conta, né? Porque o povo só mostrou a ovelhinha, né? A ovelhinha das antigas, né? A Dolly. Então, assim, Dory, sei lá. Não, esqueci o nome da ovelhinha, né? Vocês lembram o primeiro clone? Então, presta atenção que até para misturar as espécies, etc., estou usando um exemplo, uma analogia, você tem que se permitir testar, ter um conhecimento muito amplo antes, tá? Então, entende que sair misturando farinhas te atrapalha. Aprende primeiro a misturar o quê? O conhecimento na sua cabeça. Aprende a conhecer uma farinha, uma de cada vez. Como diria minha mãe, é igual namorado, um de cada vez, não todos ao mesmo tempo, né? Não é para fazer isso com farinha. A minha mãe falava, um de cada vez, falava, tá vendo? Ele bom saber. Minha mãe sempre falou isso, gente.
Minha filha, o problema das pessoas é quando é tudo ao mesmo tempo. Porque se for um namorado de cada vez, não tem problema. Ô, Rodrigo, um namorado de cada vez não tem problema. Você namora 1 ano ou 1 mês, aí depois você namora outro. Você termina, tô ensinando pra vocês, tá? Você termina e aí começa com outro. Esse foi o princípio da minha mãe, tá? Você não fica com 2 ao mesmo tempo. Minha mãe não gostava desse negócio de ficar. Entendeu? Lá em casa era proibido. A minha mãe falava pra mim que eu não podia ficar com ninguém. Que eu tinha que namorar com um de cada vez. Olha como é que minha mãe era uma pessoa de visão. Pra vocês entenderem. Então, olha só. Gente, é brincadeira, mas é verdade, tá? Minha mãe falava isso mesmo. Ela falava que 2 pessoas ao mesmo tempo, não. Errado. 2 farinhas, não. Errado. Só depois que você conhece. Tá? Não quer dizer que porque você conheceu as pessoas, você vai ficar com 2 ao mesmo tempo, tá? Não pega e desdobra o pensamento da minha mãe para isso, não, tá? Você pega só um pedaço do pensamento da minha mãe para você, pro início, tá bom? Então, olha só, não mistura sem conhecer, tá? Não fica fazendo isso não que atrapalha. Massa muito gelada. Isso é um erro gravíssimo de vocês. Por quê? Gente, vocês precisam fermentar o pão. Vocês não precisam congelar a massa. Tá bom que eu fui pro extremo. Eu sei que vocês, para congelar, vocês não chegam a congelar, mas vocês ficam com temperaturas muito frias que atrapalham vocês, tá? Quando eu falo gelar a massa, gente, não é 5 graus, 4 graus, tá? Por favor. Eu sempre vou chamar a atenção para vocês de algumas temperaturas. Mas vocês precisam entender que a massa muito gelada vai se comportar de uma maneira bem lenta, e vai ter outro tipo de resultado, tá? Então, muitas vezes, algumas temperaturas vão nos atrapalhar, principalmente quando a gente está em casa e a gente quer ver o aumento do volume do pão, e precisa ver, porque a atividade de fermentação, você tem que ter o aumento de volume. Então, se você está numa massa muito gelada, como é que você vai ter aquele aumento? A levedura não vai trabalhar, tá? Levedura gosta de quê? 24, 26 graus. Isso não quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro nessa temperatura. Você vai aprender um processo onde você vai trocar as temperaturas, porém nunca indo para temperaturas muito baixas. Temperaturas muito baixas atrapalham vocês, sim. Então, não vem com essa tipo, mas eu vi num lugar que a pessoa trava a fermentação colocando a 4 graus. Gente, olha só. As pessoas fazem muita coisa, tá? E um dos erros que vocês têm, que eu vou adiantar, né? Vou pular esse erro, vou botar, é misturar métodos. Então, quando você se dispõe a aprender com uma pessoa, aprenda de fato com esta pessoa. Se essa pessoa sou eu, que bom. Vou gostar muito que você me escolheu. Mas não me mistura com os outros, não. Não é nem porque eu sou ciumenta ou nem por causa nada disso. É porque você precisa apenas aprender um método e não misturar um monte de métodos. Misturar um monte de métodos não faz você aprender, faz você errar e não entender aonde você está errando. E você depois fala mal de todo mundo. Você fala, já fiz curso com fulano, ciclano e beltrana e nunca funciona. Não dá certo, já comprei todos os cursos. Criatura, e você se dedicou 100% apenas a um para fazer 100% do que a pessoa está mandando? Porque se você fizesse isso, você, entendeu? Você já resolvia teu problema, tá? Esse excesso de comprei todos os cursos, não vou comprar o seu curso porque já comprei vários, não funciona, é golpe, que não sei o que. Gente, para com isso. O golpe é vocês. Vocês que estão fazendo tudo errado, tá? Porque se você entra lá no meu curso, segue tudo que eu estou mandando você fazer, você aprende, você faz. Aí se depois você quer fazer outras coisas, aí é outro departamento, entendeu? Então misturar métodos poderia até estar lá depois do não anotar. Porque atualmente vocês cometem muito esse erro. Por quê? Internet, né, gente? Internet é uma fartura, né? Uma fartura. Então vocês se fartam tanto que ficam sem saber o que estão fazendo, ficam meio que mosqueando, certo? E aí vocês querem fazer a famosa técnica do patchwork, né? Colcha de retalhos. Pega um pedaço que você achou interessante daqui, um pedaço dali, acha que vai dar uma colcha bonita. Gente, colcha de patchwork é bonito. Método patchwork não existe.
Método de coleção de retalhos não existe. Vai dar errado. E aí depois você vai sair falando de cada um. Feio, né? Mas acontece. Então, já entenderam que não é para misturar métodos, né? Colocar muita água na massa logo de cara. Vocês têm esse... Eu não sei, acho que é status, né? Não sei como é que é. Vê se voltou o som. Voltou o som? Voltou? Voltou. Rodrigo falou que voltou. Mas voltou descasado. Me chama aqui rapidinho. Me chama pra dividir a tela. O Rodrigo falou que eu vou chamar aquele para dividir a tela. Rodrigo, desliga esse barulho aí. Eu preciso ouvir você. Vocês estão vendo o Rodrigo? Aí tem Gente, que ver o Rodrigo... se... Não. Não vou sair porque tá dando problema. Nada pior do que você ter um engenheiro que não funciona em casa, né? Como é que você faz isso, engenheiro? Você não sabia que ia dar microfonia? Até já sei o nome do fenômeno. Eu fechei aqui, né? Voltou. Tá descasado o som? Eu tô mexicana? Me diz se eu tô mexicana. Se eu tiver mexicana, se o som tiver descasado da aula, eu saio e monto a aula de novo. Rodrigo. Agora resolveu. Gente, eu tenho vontade de matar o Rodrigo quando ele faz isso. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não esconde as minhas reações, né? Eu não sou fake news. Eu tive vontade de matar o Rodrigo. Porque ele tá aqui sentado do meu lado e ele quer ajudar. Mas tem coisa que mais me irrita do que ligar a minha própria aula assim, sabe? Porque tem o delay. Né? Eu não tenho delay. Eu sou uma pessoa do futuro, gente. Isso é uma coisa bizarra. Então, olha só. Já entenderam o lance da água? O que é o lance da água? É você colocar muita água porque alguém ou um mundo ou um ecossistema fantasmagórico, vamos assim dizer, a seita da água, fica dizendo que é só muita água que funciona. Você não precisa disso, tá? Cada um vai cuidar do seu pão, cada um cuida da sua quantidade de água. Não fica competindo com o coleguinha e nem fica se sentindo menos ou mais porque seu pão tem mais ou menos água, tá? Porque olha só, gente, tem pão muito gostoso que nem leva água. Brioche, por exemplo, um brioche tradicional francês não tem água, tá? Pelo menos o meu não tem, né? Do meu curso não tem. Então, presta atenção que quantidade de água não está atrelado à qualidade de pão, tá? Tira isso da cabeça de vocês. Se tem uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, é que tempo de confecção do seu pão, de fermentação, isso sim vai estar atrelado à qualidade do teu pão, mas não a quantidade da água que você coloca, tá? Tem uma outra coisa muito importante também, que é você, só para aproveitar esse erro de vocês, é em relação à farinha, que vocês,
a qualidade da farinha interfere no meu pão? Sim e não. Não fica achando que você precisa da farinha BMW, da farinha Mercedes, da farinha Audi, Ferrari. Você não precisa disso. Você precisa garantir que lá no seu pacote é farinha de trigo, que não tem melhorador, que não tem um tipo de química esquisita que não é natural da gente. A gente não vai lá no mercado e fala assim, moça, me vê 1 quilo de melhorador? Moça, me vê 1 quilo de conservante? Me dá um negócio aqui para saborizar. Não são coisas naturais para gente. Então, se não é natural, não tem que estar lá no nosso pacote de farinha, certo? É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Pensa isso, tá? Sempre pensa que quantidade de água não vai te dar qualidade. E top marcas de farinhas também não. Ou seja, é um erro você associar, meu pão não é bom porque eu não tenho a farinha de fulano, ciclano e beltrana. Tem nada a ver, gente. Sabe por quê? Eu não moro nos Estados Unidos. E aqui não chega uma farinha que é maravilhosa que tem lá, tá? Uma não, tem duas. Sendo que uma eles nem vendem no varejo. Eles só vendem para quem produz mesmo lá. Né? Acho que é a Natural Choice. Mas a King Arthur tem para quem trabalha na quantidade e nos mercados também, para as pessoas. E são farinhas, assim, muito legais. Né? Quem tem nos Estados Unidos tem essa oportunidade de usar. Só que não chega aqui. Aqui chega de tudo quanto é lugar, mas deles não chega. E nem por isso a gente vai deixar de fazer uma coisa boa. E nem por isso a gente vai deixar de ter coisas maravilhosas. Entendeu? Não cria esse negócio na sua cabeça, não, sabe? Do tipo, eu nunca vou ter isso porque eu não. Para! Isso aí não, tá? Só para esclarecer. Água com cloro é um grande erro, principalmente para quando a gente está começando a criação do fermento. O cloro, ele atrapalha na fermentação. Se você se sente incomodado de beber uma água com muito cloro, vocês acham que o cloro não interfere na nossa fermentação? Interfere. Ele deixa a fermentação mais lenta e, para o início da criação do fermento, não é legal. Então, cuidem da qualidade da água de vocês, porque um dos erros bem grandes que aparece para quem está criando fermento é a qualidade da água ruim. Geralmente, água com muito cloro, tá? Isso pode interferir na confecção do meu pão? Pode. Porque, mais uma vez, se os ingredientes principais são água e farinha, se você tem uma farinha meia boca, cheia de química, já não é bom. E você tem uma água cheia de cloro, no final você não vai ter um bom pão. Então, cuida desses ingredientes que o seu produto final, o seu pão no final, vai ser bom, vai ser de alta qualidade. Principalmente se você tem um método adequado para fazer esse pão, tá? No quesito farinha, um dos erros grandes que vocês cometem é comprar farinha sem saber a procedência. O que é isso? Muitas vezes a gente compra um pouquinho de farinha num lugar que vende a granel. O que é vender a granel? Vender aberto, né? Vender por peso. E eu não estou desmerecendo, mas preciso fazer essa informação aqui, trazer, que não é todo lugar que vende a granel que é responsável, que cuida, que tem higiene, que preza por uma temperatura adequada para guardar os pacotes que são abertos, né, e evitar a contaminação. Tem lugares que não investem em... Sabe aquelas espátulas, aquelas tipo pazinhas para você pegar? Às vezes eu vejo a pessoa botando a pá num saco, depois no outro. Isso gera contaminação, tá? Então, presta atenção de como que é o lugar, é organizado, né? Tem uma pazinha separada, tá numa temperatura controlada, tipo, não tá quente, você entra no lugar e está suando em bicas, sabe? Então, presta atenção nisso, porque a maneira com que são guardadas as farinhas também interfere. E aí, muitas vezes, vocês estão no início de uma criação do fermento, e aí sempre está dando errado, sempre está mofando. A qualidade da farinha, aquela farinha já vem com um micro-organismo que não é legal. E aí mofa, tá?
Então, o mofo, muitas vezes na criação do fermento, do zero, vem por quê? Porque vocês compram a farinha num lugar que não cuida, que não está nem aí. Existe? Existe. Fazer o quê? É a vida. Tem gente que cuida dos outros, tem gente que não cuida, tem gente que está nem aí, se ligando, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Eu já não falei para vocês que teve uma vez que eu comprei um fermento que estava estragado, mas que ele não tinha cor de fermento estragado. Provavelmente a o dono daquele supermercado desligava as geladeiras. Sabe por quê? Porque eu fiz uma busca na memória e a gente lembrou, eu e o Rodrigo, que a gente comprou uma vez um sorvete no mesmo mercado, que quando a gente abriu o pote tinha... Sabe quando você percebe que o sorvete derreteu e depois voltou a congelar? Que tem aquela camada assim de água? Aí o Rodrigo falou, cara, a gente já tinha falado que não ia comprar mais nada lá, porque o sorvete veio assim. Falei, ah, é verdade. Então, gente, presta atenção, porque existem coisas que realmente é hábito. É você ter um lugar de confiança para comprar seus ingredientes, porque o sucesso das coisas também está na escolha e no cuidado da compra dos ingredientes. Então, às vezes, o erro de vocês também está nisso. A vida sempre vai ter detalhes. Quem cozinha tem os lugares que gosta de comprar, não é chatice. Tipo, não é hoje eu vejo que não era chatice, não era minha mãe que era uma chata, que gostava de comprar carne com uma pessoa, que gostava de comprar verdura numa barraca. Não é chatice. É dona de casa, dono de casa, né? A pessoa que administra a casa e faz as compras, com o tempo, ela adquire essa inteligência de comprar porque ela sabe a procedência. Então, entendam a procedência dos ingredientes de vocês. Água, farinha, os outros ingredientes, né? Ovos, etc, etc. Porque um grande erro é você nem se preocupar com essa etapa. A etapa da compra dos seus ingredientes, tá? Depois disso, você tem sim o erro de não pesar separadamente os seus ingredientes. Quando você não pesa em potinhos separados, você tem a grande desvantagem de não ver, muitas vezes, um ingrediente que você esqueceu. Muitas vezes você está com uma receita, uma aula de pão, que você tem, por exemplo, 7 ingredientes. Se você tiver o cuidado e o carinho de pesar em 7 potinhos separados, pesa o sal, pesa o fermento, pesa as passas, pesa a farinha de não sei o quê, entendeu? Pesa os 7 ingredientes separados. Quando você vai no seu caderno, olha o caderno, e você confere lá nas suas anotações, você fala, farinha, aí você olha, água, fermento, aí você confere. E aí eu posso te falar, muitas vezes você esquece alguém. Acontece. Eu vivo fazendo isso. Não falei para vocês no início da aula que eu me pego errando rotineiramente e geralmente eu no quê? É nessa etapa. Quando eu estou pesando, às vezes eu esqueço as coisas. Ué, quem não esquece? E aí quando eu vou conferir, eu vejo. Então, pesar em organização, arrumar as coisas antes, ter a organização, né? Pode parecer uma coisa de chato? Pode. Mas, gente, é um dos segredos do sucesso. Porque você vê lá na hora e você vai remediar muito rápido. É só pesar o ingrediente que está faltando. Melhor do que você começar a fazer a sua massa e aí depois você misturou tudo e aí você não sabe mais. Como é que você vai remediar? Como é que você vai remediar esse erro? Você nem sabe mais o que te faltou, né? Ou o que você colocou a mais. Porque às vezes, gente, você vai conferir o peso das coisas. Eu também vivo pesando quantidade errada, tá? Ó, que beleza. Tô falando a verdade, ué. Eu peso. Às vezes você vai olhar e fala assim, ué, que estranha essa quantidade. Aí você fica com a pulga atrás da orelha, o que você faz? Você repesa. E muitas vezes você encontra lá seu erro. Você distraidamente confundiu as quantidades e pesou errado. Aí você conserta. Mas quando você está fazendo as coisas com pressa, não arrumou, não tem anotação, não confere, você vai errando na bola de neve. E aí você não consegue identificar seu erro, certo? Então prestem atenção, porque aquilo que a gente trouxe listado, eu e os meus anjinhos,
é o quê? Os anjos são o suporte do curso. São os erros que vocês fazem com grande, assim, frequência. Vocês ficam errando isso insistentemente. Então, a aula de hoje é para vocês prestarem atenção que quando vocês têm alguém vigiando os seus erros, ou alguém te dando todo um passo a passo amarrado para você não errar nisso, você tem o quê? Resultados mais rápidos, tá? E você vê o quê? O processo de fazer o pão na sua casa de uma forma mais simples, sem muito mistério, certo? Passa a fazer parte da sua rotina e natureza. Assim, todas as coisas que a gente falou aqui são coisas que não são fáceis, porém, você consegue, aos poucos, ir colocando na sua rotina para você errar menos, tá? Para você eliminar seus erros, certo? Já deu ruim aí, Rodrigo? Ah, Rodrigo, você podia me dar um copo d'água, hein, Rodrigo? Muito obrigada. E quando não tem certeza se colocou o ingrediente? Isso acontece muito. Isso acontece muito, ó. Eu sempre esquecia sal e fermento. Aqui, como é que vocês vão falar? Gente, acontece. Acontece. Eu recomendo muito as pessoas também tirarem foto. Né? Quando vocês entram lá no curso, eu tenho todo um protocolo que faz vocês errarem menos. Quando os alunos assistem aquilo com atenção, eles erram menos. Valeu, obrigada. Quando os alunos negligenciam, paciência, também eu não posso fazer tudo. Como diria o velho ditado, você pode levar o cavalo até a água, né? Mas você não pode obrigar o cavalo a beber. Então, assim, eu dou tudo que eu posso, mas eu não tenho como obrigar vocês a fazerem o que eu tô falando, né? Eu conto para vocês as paradas, ensino, mas quem faz são vocês. Então, quando vocês não fazem, a única coisa que me resta é o quê? Orientar, faz, verificar o que você não está fazendo, certo? As compras corretas e com qualidade de mercadoria influencia pra caramba. Muito, gente, demais. Certo? Eu também acho, Sandra, eu adoro os potinhos. Adoro os potinhos. Tá? Então, olha só, gente. Sim, o sorvete fica espumado. É isso aí mesmo. Fica esquisito. Gente, algumas coisas, só quando a gente tem o hábito é que a gente vai pegando isso, né? É o tipo aprender na carne, na dor. E quando alguém vem e te conta isso, pô, gente, economiza tanta coisa, gente. Vocês entendem? Então, prestem atenção para não fazerem isso, certo? Vou fechar aqui nossa aula, vou salvar, tá? Hoje espero vocês lá no YouTube, tá bom? Então, vai ter uma aula às 7 horas do Pãozinho Puff. Estejam lá que nem sempre vocês vão apenas aprender uma receita. Aliás, 100% das vezes vocês aprendem muito mais do que uma receita. Vocês aprendem várias coisas numa aula. Então estejam lá porque vocês vão gostar muito. Principalmente porque eu vou trazer novidades a respeito do forno que estou trabalhando aqui, tá? Que não é um forno lá, essas coisas, que é um forno que está danificado. Então eu espero vocês mais tarde, tá? Bom dia para vocês.